Oiê, preciosas e preciosos, tão mamadinhos do meu coração, meus seres pensantes adoráveis. Não estou bajulando vocês para estar neste canal com os temas que tem aqui. Tem que ser muito pensante, fala a verdade. Vocês estão bem? Tudo certinho? Enfim, termina terça-feira, né? Já estamos próximos de chegar no meio da semana. Espero que tudo esteja correndo muito bem, tudo sob controle, porque vocês são poderosos, né? Não se desesperem no primeiro impulso. Por favor. Gemada está aqui de volta para continuar a sequência dos chakras na medicina tradicional chinesa, lembrando que Shimada não é formada na medicina chinesa, tá? Mas Shimada tem que saber o básico, porque Shimada trabalha com Reiki e Shimada, dentro da psicanálise clínica, ela precisa ter certas noções por causa das doenças psicossomáticas, né? A parte da psicanálise nas doenças psicossomáticas é a da terapia. Os outros tratamentos que tratam a parte física é com a medicina, né? Seja convencional, seja chinesa. Que ainda bem aqui no Brasil tem já medicina chinesa, tá? Eu acho interessante que normalmente nas redes sociais, nas plataformas no geral, não se tem o hábito de olhar a descrição do canal, do perfil, a bio, né? Dos criadores assim de perfis de canal e tudo mais. Para quem não viu, Shimada é psicanalista clínica, tá? Entre outras coisas. Então, por isso, vai se ver assim essa mistura de pensamentos num tema só, abrangendo a psicanálise, a psicologia analítica, filosofia grega, filosofia oriental, as doenças psicossomáticas, o reiki, a questão das energias e por aí vai. É tudo o mesmo fundamento. Todas essas linhas de pensamento têm pontos muito em comum. Muitas vezes só mudam os nomes, tá? Então, tá. Hoje nós vamos falar do terceiro centro de energia do corpo. Não é uma fonte de energia, tá? É um centro vital de energia. Por isso que aqui no Ocidente os chakras mais conhecidos são 7, mas os chakras não se limitam a 7, tá? Aqui no início da sequência, nós vamos falar primeiro dos 7, que são os mais conhecidos. Quando finalizar os 7, nós vamos falar dos demais chakras. Não tão aprofundadamente como estamos falando dos 7, porque os demais chakras, eles são muito mais complexos. Nível assim, um formado em acupuntura seria o profissional ideal para explicar minuciosamente sobre os demais chakras, né?
que a Shimada sabe é muito superficial, assim, para dissecar. Então eu vou primeiro, lógico, tem colinha, tem um monte de colinha, né? É muita informação para os neurônios da Shimada, ainda mais a essa hora da noite. Então vai ter a colinha falando do chakra do plexo solar no conceito hinduísta e no conceito da medicina tradicional chinesa, porque assim nas repetições das explicações vocês vão vendo os pontos em comum entre os dois conceitos, embora sejam um pouco distintos, no fundo é a mesma coisa, sabe assim? Então tá. O chakra do plexo solar ou Manipura é o terceiro centro de energia do corpo localizado na região do estômago. Veja que os 7 pontos dos chakras, tão conhecidos aqui no Ocidente, correspondem a órgãos vitais para o corpo. Quer dizer que isso não anula os outros órgãos que estão na mesma região, por exemplo, do estômago. Quando se fala região do estômago, está falando uma área em diâmetro, essa faixa, né? Onde se localiza o estômago. Então também nós podemos dizer sistema digestivo. Este chakra representa o nosso poder pessoal, a autoestima e a força de vontade. E eu já estou ouvindo alguém perguntar, mas o que o estômago tem a ver com isso? A gente chega lá. Parece que não tem nada a ver, né? Tem. O chakra do plexo solar, ele é associado à cor amarela, lembrando que as cores dos chakras não significam que a energia do chakra tem aquela cor específica. É um símbolo para ajudar na memorização de cada chakra, onde cada um se localiza. Entende? É mais fácil para o indivíduo memorizar a sequência de cores e, consequentemente, ele estará memorizando a sequência de chakras. Então, o solar, ele é associado à cor amarela não apenas pela questão do sol, pela questão dos fluidos da bilis. Essa cor relacionada a fluidos tem muito a ver com o sistema digestivo. E também é associado ao elemento fogo. Ele é responsável por ditar a nossa autoconfiança e capacidade de tomar decisões. Ai, Shimada, mas eu pensei que a nossa autoconfiança e a nossa capacidade de tomar decisões estava relacionada à mente. Calma que a gente chega lá. A gente chega lá. No conceito hinduísta, quais são os sinais de desequilíbrio? Manifesta-se por baixa autoestima, insegurança, medo do julgamento, falta de motivação e problemas digestivos. Aí a energia do chakra está bloqueada, né? Tá baixando cebolinha. Tá baixando cebolinha em mim hoje. Eu tô trocando. Eu tô trocando o R pelo L, desculpa, tá? Aliás, acostume-se eu falar errado, helado. Então, quando a energia está bloqueada ou está o fluxo natural está sendo impedido de circular, há todos esses sintomas, inclusive emocionais e psicológicos, tá? Quando a energia está em excesso, ou seja, acumulado, pode gerar ego exacerbado, agressividade, teimosia, necessidade de controle e
vitalidade. Estimado, o que essas coisas têm a ver com órgão, com região, com estômago, com chakra? A gente chega lá. Então tá, vamos falar do chakra do plexo solar dentro da medicina tradicional chinesa. Vou ler a introdução, que é muito parecida com o conceito hinduísta. Nossa. O chakra do plexo solar, conhecido em sânscrito como Manipura, que significa cidade das joias, é o terceiro chakra, localizado na região do abdômen, cerca de 4 dedos acima do umbigo. Quer dizer, 3 ou 4 dedos abaixo do umbigo fica o chakra sacral. Um pouquinho acima do chakra sacral, na base da coluna, está o chakra raiz. 4 dedos acima do umbigo, na região do abdômen, do sistema digestivo, em diâmetro, está o chakra solar. E a referência ao sol vai fazer muito sentido a partir de hoje. Não apenas porque as emoções mais extremas e intensas, elas se manifestam tipo um sol mesmo, né? Então, embora os conceitos sejam diferentes, no hinduísmo, onde a relação dos chakras é com o yoga, né? O hinduísmo é o berço da yoga, né? Por isso, o conceito de energias. Na medicina chinesa, é em vários pontos diferentes, mas o conceito em si, a base é o mesmo. Sendo que na medicina chinesa também se trabalha com energias. Então há muita semelhança dentro dos dois conceitos, né? A medicina chinesa também trabalha com a questão do elemento fogo. O plexo solar controla o fogo digestivo e metabólico, o que se assemelha às funções do aquecedor médio, que é o conjunto dos órgãos digestivos como baço e estômago, responsável por transformar alimentos em energia. Então, quando foi falado aqui, por exemplo, quando a energia no plexo solar encontra um bloqueio, os sintomas serão baixa estima, insegurança, medo do julgamento, falta de motivação e problemas digestivos. Numa análise mais profunda, tudo isso está conectado um ao outro, como se fosse um efeito dominó. E aí, os problemas digestivos é como se fosse o destino final, porque a gente nunca pode se esquecer que tudo é de dentro para fora, bem ou mal. Então, quando a energia está bloqueada, nós podemos sim associar ao que está reprimido. E o que está reprimido, dependendo de qual ponto vital de energia o que está reprimido bloqueia, vai gerar tudo isso e, consequentemente, vai afetar algum órgão do sistema digestivo. Então, aparecerão problemas digestivos. Ao contrário, quando há um excesso, ou seja,
há um grande acúmulo de energia. A área do plexo solar está absorvendo muita energia, pode gerar um ego exacerbado, agressividade, teimosia, necessidade de controle e irritabilidade. É como se esse sinal de desequilíbrio, que é o excesso, o extremo ou o acúmulo de energia, fosse a evolução de tudo o que estava reprimido, entende? Então, nós podemos dizer que no desequilíbrio, né? O desequilíbrio é uma desinstabilidade constante dos extremos. Então, se não tiver bloqueado, vai ter excesso, mas vai oscilar entre isso. Então, nós podemos pensar que o excesso é quando tudo que estava bloqueado evoluiu, vai procurar vazão para sair, porque nós somos feitos para fluir. Energia é algo que flui, que se expande, né? E aí vem os excessos. Não é à toa, por exemplo, sabe quando a pessoa fala, ai, eu tô sentindo queimando a boca do meu estômago, a famosa queimação. Há um desequilíbrio energético que é derivado de um desequilíbrio psicológico ou emocional. Lá de dentro para fora, vem submergindo e se reflete no físico. Quando reflete no físico, já está bem, está numa dimensão muito maior do que o ponto inicial, sabe? Quando é uma queimação, é o começo de uma vazão, de um vazamento daquilo que está reprimido. Só que a partir daí, essa área do estômago, por exemplo, o órgão do estômago, ele precisa passar sempre ser observado, porque já existe uma relação do reflexo daquilo que está no interno se refletir no estômago. Vocês vão entender por quê. Antes, porém, vamos relembrar a função de cada um desses órgãos que foram citados aqui. Cadê? Para a gente poder continuar, né? Fígado, baço e estômago. Embora o sistema digestivo tenha muitos órgãos, estes três, eles têm uma função essencial para todo o corpo. Os outros órgãos têm um trabalho colaborativo em prol desses três órgãos, né? Então, vamos ver primeiro, vamos recapitular a função do estômago, para que tudo que a gente for falar do plexo solar faça sentido. O estômago é o órgão que funciona como a fornalha ou reator principal do sistema digestivo. O estômago, ele recebe os alimentos, né, para serem processados. E nesse processo, a energia do corpo será criada, além dos nutrientes e vitaminas e tudo o que o corpo necessita para ter saúde e equilíbrio. Então, é o reator de energia que funciona como uma fornalha mesmo, porque ele cria reações químicas a partir desse estado de fornalha. Faz combinações químicas, né? Quer dizer,
Nós não somos apenas energia e física, nós somos química. Por isso que eu falo, o corpo humano é fenomenal. Nós somos como um laboratório ambulante, não é? E por que o estômago é como se fosse uma fornalha? O ambiente dentro do estômago é ácido. Ácido tem muita relação com o quê? Fogo. Lembra do elemento fogo? Solar, fogo. Produz suco gástrico composto por ácido clorídrico e enzimas que quebram mecanicamente e quimicamente os alimentos. Olha que incrível! Então, por exemplo, a sua médica, a tua nutricionista explica para você que você pode comer abacate porque ele possui. Eu tô tentando acompanhar meu pensamento que tá assim, ó. A minha língua não consegue acompanhar, desculpa. Então, a sua nutricionista, ela te explicou que é bom comer abacate porque ele possui a gordura boa e auxilia na baixa do colesterol, que é gordura ruim no organismo. Quando você come o abacate, assim que cai no estômago, através do suco gástrico, começa um processo onde reações químicas vão acontecer para que tudo o que o corpo precisa que está no abacate seja absorvido pelo corpo e aquilo que não serve seja eliminado. Por isso que o sistema digestivo ele é tão complexo. Muitos órgãos, muitas funções, todas essenciais, claro. E cada órgão é um novo processo onde há reações químicas acontecendo. A ação de queima que ocorre na digestão. O ácido clorídrico é extremamente forte, capaz de esterilizar alimentos e iniciar a desnaturação de proteínas, processo que pode ser descrito analogicamente como uma queima ou digestão vigorosa. O que quer dizer? O suco gástrico e esse ácido, ele minuciosamente disseca, esteriliza, limpa os alimentos que comemos. Por exemplo, eu comi banana porque tem potássio. E de repente o estômago, ele pega todo o potássio da banana e joga para o teu organismo. O resto ele descarta, mas não antes de procurar minuciosamente se há mais algum composto químico, alguma proteína, algum carboidrato, algum vitaminas e nutrientes em geral que possa servir para o corpo. Mistura e agitação. De onde vêm os enjoos? Onde ocorrem os enjoos? Estômago. As paredes musculares do estômago são fortes e agitam os alimentos, misturando-os com o ácido para formar a químio. Quer dizer, o ácido cria um tipo de decomposição dos alimentos, altera o estado dos alimentos, para que seja o que? Na maioria das vezes, líquido. E a partir desse líquido, vai retirando tudo o que o corpo precisa, né?
Embora o fígado também gere calor metabólico e o intestino delgado seja o local principal de absorção, o estômago realiza a digestão inicial ácida e energética, agindo como caldeirão que prepara o alimento para os estágios seguintes, ou seja, passando para os outros órgãos. Fenomenal, né? A gente nem precisa entender nada de chácara, coisa nenhuma. Só conhecer um pouquinho mais do nosso corpo, do nosso organismo, já valeu. Vocês não acham? É também autoconhecimento. Aqui nós conhecemos a nossa essência, o nosso espírito e o nosso corpo. Hoje, por exemplo, estamos conhecendo o nosso corpo, nosso bichinho, nosso animal. Ele é fantástico, não é? Não pense vocês que é porque ele só tem o cérebro, ele não é nada sem a mente junto, em colaboração, que ele não é fantástico, ele é incrível. E qual a função do baço? O baço é um órgão situado no lado superior esquerdo do abdômen, pouquinho abaixo da costela. Responsável por filtrar o sangue, assim como diz, né? Eliminar células vermelhas velhas ou danificadas. Enquanto o rim filtra sangue para criar mais glóbulos vermelhos, células vermelhas, o baço ele faz a função contrária. Ele elimina as células vermelhas velhas e danificadas. Existe uma seletividade dentro do nosso corpo, né? Quer dizer, enquanto todos os órgãos estão trabalhando para selecionar o que é bom para o corpo, o cérebro, que é a mente do animal, ele não é tão seletivo assim, principalmente quando ele escolhe o que comer, né? Se o sistema digestivo ama receber salada e frutas, aí o animal quer comer fast food gorduroso, e acha que academia e dietinha, receita de bolo é saúde, volta no chakra raiz. Melhor, volta na introdução aos chakras e medicina tradicional chinesa. Se quiser, pode ir lá no vídeo. Reeducação alimentar versus dieta. Então, as principais funções do baço é filtração sanguínea. Ele remove hemácias, que são os glóbulos vermelhos que estão desgastados, defeituosos, velhos, reciclando substâncias como ferro. Quer dizer, ele não simplesmente pega aqueles glóbulos vermelhos que passou do prazo. Antes de descartar, ele vai puxar o que resta de ferro ainda daqueles glóbulos e vai lançar de volta para o organismo. Quando a gente chega no estado que a gente tem que tomar gotinhas de ferro, é muito desequilíbrio envolvido, né? Claro, tem o processo natural do corpo, do organismo, conforme a idade. Mas. Defesa imunológica. O baço produz
linfócitos, que são os glóbulos brancos. Alguém tinha que produzir os glóbulos brancos, né? E anticorpos essenciais para combater infecções e destruir agentes patogênicos no corpo. Eu lembrei de repente da minha mãe. A gente espirrava, ela vinha com xarope. A gente tossia, ela vinha com xarope. A gente sentia dor de barriga, ela vinha com xarope. A gente tropeçava, ela vinha com xarope. E o xarope que ela trazia era... como é que fala? Era para inflamação, anti-inflamatório. Mal sabia ela que ao bombardear o corpinho de uma criança com tanto anti-inflamatório, torna a função do baço meio preguiçoso, né? O equilíbrio da produção de glóbulos brancos e anticorpos torna o sistema imunológico preguiçoso. O próprio corpo tem mecanismos para combater infecções, inflamações, tudo que é ONs higiênicos, né, que aparecem no nosso corpo. Nós temos um exército protegendo o corpo. A gente é que atrapalha, como sempre, né? Do lado de fora, do lado de dentro, a gente sempre tá bagunçando o coreto, né? E a função do fígado? O fígado é o principal órgão metabólico e desintoxicante do corpo humano. Olha que lindo! Responsável por mais de 500 funções vitais. Um órgão tem mais de 500 funções vitais. O fígado. Esse carinha que muita gente aí, principalmente a moçada, bombardeia de álcool, de lança-perfume, de droga sintética, de fast food. Meus parabéns cínicos para vocês. Quando vocês estiverem na minha idade, eu não sei se vocês vão chegar na minha idade. Se chegar, vocês vão ter saúde? O fígado atua filtrando também o sangue e produzindo a bile para a digestão de gorduras, armazenando energia como a glicose e vitaminas e sintetizando proteínas essenciais como os fatores de coagulação sanguínea. O amarelo, referente ao plexo solar, é o fluido, a secreção da bile. O fígado, ele tem a cor que tem exatamente por causa da mistura de cor assim do sangue, de amarelo. Fica o fígado naquela cor, né? Tem a presença do amarelo. Filtro, o fígado é um filtro de desintoxicação. Ele purifica o sangue, filtrando o sangue, removendo e neutralizando toxinas, álcool e medicamentos. Entendeu porque às vezes o outro estimada dá uma pausa longa na medicação dela? Imagina uma vida você tomando drogas legalizadas, né? Porque as medicações para determinados tratamentos são drogas, né? Só que legalizadas. Imagine anos de vida tomando essas medicações. Como é que o fígado vai se sentir? Atualmente eu ando num cuidado extremo com o meu fígado, de desintoxicação, ajudando ele, não atrapalhando, né? Álcool eu parei faz anos. Tomo chá, especificamente para o fígado, para quê? Para ajudar ele a desintoxicar, se limpar.
Por quê? Por causa do excesso de medicação. Ele também tira os resíduos, converte a amônia, que é subproduto tóxico do metabolismo, em ureia para que seja eliminada pelos rins. Amônia. Nosso organismo produz amônia, que é resíduo das reações químicas. Então, existe um processo para transformar em ureia, porque se não se transformar em ureia, não é eliminado, fica no organismo. Olha, quando há um desequilíbrio energético, ou vai causar bloqueio ou vai causar acúmulo. O mesmo se dá com as substâncias químicas do nosso organismo, né? Fala-se tanto de chakras, mas se esquece de tudo que envolve os chakras, os órgãos e todas as substâncias químicas que estão presentes em todos os processos dos órgãos, né? Digestão e metabolismo. O fígado, ele produz bile, que atua como um detergente para quebrar as gorduras no intestino. Como vai a sua bile hoje? A bile é o faxineiro do organismo. Principalmente a gordura. Se o teu colesterol está alto, a bile não está conseguindo fazer o trabalho direito. Por quê? Culpa dela? Ela criou desequilíbrio? Não, nós, né? Com o que nós comemos, com o que nós bebemos. Com o controle de nutrientes. O fígado regula os níveis de aminoácidos, ácidos graxos e colesterol no sangue. Não é à toa que, vez ou outra, a pessoa acaba acumulando gordura no fígado. O fígado não consegue fazer o trabalho dele. E o trabalho dele é eliminar gordura no organismo. Se ele não estiver conseguindo fazer isso, há muito desequilíbrio. Aí começa a escavação. O órgão está em determinado desequilíbrio. A que região ele pertence? Plexo solar. Por que essa energia está em desequilíbrio? Questões emocionais. Vamos descobrir quais questões emocionais são especificamente, o que há por trás das questões emocionais. Tá vendo? É uma escavação até o profundo do ser. Tudo é de dentro para fora. Quando você se sente alegre, não é uma reação química que te dá essa sensação de alegria. É algo mais no fundo que vai emergindo e vai se refletindo no organismo, se refletindo nas reações químicas, nas reações físicas, energéticas e se manifesta para fora. Então tá, visto a função dos três bonitinhos, fígado, baço e estômago, que são os órgãos tipo essenciais que recebem ajuda dos demais órgãos, vamos continuar com a relação do chakra solar na medicina chinesa. Falamos do elemento fogo, agora vocês entenderam, né? A relação do fogo, do sol solar nessa região. A energia do corpo é gerada no sistema digestivo através do que nós comemos. As emoções. Desculpa.
Ai, quase engoli minha língua. Hoje a minha língua tá mais presa do que normalmente tá. Por isso que eu tô falando igual cebolinha, né? Na medicina tradicional chinesa, a raiva é a emoção do fígado. E o excesso de pensamento e preocupação é a emoção do baço. Não é que o fígado tenha uma emoção. A raiva, ela vai se refletir diretamente no fígado. O fígado é o portal para que a raiva ganhe vazão e venha para fora. Da mesma forma, o baço. Você está extremamente preocupado assim de começar a ficar paranoico? Há uma questão reprimida por trás disso. Vai se refletir no baço. O amargo na língua está muito associado a esses dois órgãos quando há um desequilíbrio. Um bloqueio no plexo solar gera raiva, frustração e ansiedade, refletindo uma desarmonia no fluxo de energia desses órgãos. Ou seja, a energia do corpo, essa energia que o estômago ajuda a criar, ela precisa circular com o seu fluxo natural, sem obstáculos. Quando a pessoa ela gera muita ansiedade, frustração e raiva, ela vai criar um bloqueio, tipo uma comporta, um obstáculo que vai impedir com que a energia ela passe simplesmente pela região do abdômen. Esse bloqueio, consequentemente, causa desequilíbrio para o baço e o fígado. Por quê? Porque essa energia gerada pelo estômago precisa passar pelo baço e pelo fígado para que os outros órgãos também façam as funções deles. Da mesma forma, quando você reprime a tua raiva, reprime até demais, você cria o mesmo obstáculo para a energia fluir. Só que ela vai ficar presa aqui, ela vai se acumular aqui. Diferente de quando você bloqueia, a energia bate no chakra solar e volta. Quando você acumula demais energia aqui, ela vem e ela vai se acumulando, em vez de dispersar para os outros pontos, entendeu? Alguma coisa assim, nesse sentido que tem que ser visualizado para facilitar a compreensão, tá? O equilíbrio desse centro energético, tá vendo? É um centro energético, não é uma fonte de energia. O plexo solar não nasce no abdômen. Todo o corpo cria energia. Até cada célula produz um campo de energia. Essa energia, ela tem que fluir. Ter o seu fluxo constante sem interrupção. É simples assim. Nesses 7 pontos do corpo, onde estão órgãos vitais,
Se houver acúmulo ou bloqueio de energia, se houver esse desequilíbrio, essa desarmonia, os principais as principais vítimas, né? Os mais afetados serão o quê? Órgãos vitais, como estômago, baço, fígado. O fígado é diretamente afetado, com suas 500 funções. Nós somos uma espécie muito jovem, o Homo sapiens, né? Por isso que eu falo, somos todos crianças crescidas. Não importa a idade que cada um tenha, todo mundo é criança ainda. E o exemplo disso é, por exemplo, o modo de vida que a gente tem. As doenças que frequentemente são relatadas nos consultórios médicos. A quantidade de pessoas que nós conhecemos com uma patologia específica. A gente não sabe ainda viver. E é no geral, tá? A espécie humana, o Homo sapiens em si, não sabe ainda viver. Não sabe nem usar a própria liberdade. Porque tudo isso que eu tô falando aqui é bem complexo, né? Só que isso é algo que deveria ser ensinado de pequenininho para nossas crianças. Porque quando chega na adolescência já tem uma consciência plena de tudo isso e tem menos distúrbios internos. Por quê? Porque toda vez que tiver, por exemplo, um excesso de raiva, antes de qualquer coisa vai resolver aquilo dentro de si. Resolvendo dentro de si, aquilo não se manifesta, não é jogado para o outro. Tudo muito simples assim. As características e funções do plexo solar. Cor amarela, elemento fogo, a função é o centro do poder pessoal, autoexpressão, autoestima, força de vontade, disciplina e de gestão. O mantra é Ram. Ram, 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 Ram. Fala seguidas vezes Ram, vocês vão sentir o abdômen mexer. É uma massagem que a gente faz nos órgãos, os mantras, tá? Ram, Ram, Ram. Você, para falar repetidamente Ram, você também tem que respirar, certo? Conforme você respira e fala Ram, sucessivamente, o seu abdômen se contrai. Experimenta. Olha, aí tem alguém me perguntando assim, né? Shimada, o que o sistema digestivo tem a ver com as minhas emoções, com a minha baixa estima? Como assim estômago e meu poder pessoal? Como a minha autoexpressão pode ser bloqueada pelo meu fígado? O que o meu sistema digestivo tem a ver com a minha força de vontade, com a minha disciplina? Com a digestão tem, não tem? Mas com tudo isso, vamos explicar. Isso, quem sabe muito bem, é a galera do autismo e do espectro autista. Graças às pesquisas, análises sobre autismo, muito pôde-se saber de
muitas patologias, tanto físicas quanto psicossomáticas, sabe? Se vocês perceberem, quando você olha à primeira vista para o intestino ali, todo junto, amontoado, ele lembra o quê? O cérebro, né? Da mesma forma, quando você olha para o cérebro, você lembra do intestino. Isso não é um acaso. A relação entre o sistema digestivo, as emoções e a autoestima é direta, profunda e bidirecional, sendo mediada pelo chamado eixo intestino e cérebro. O intestino e o cérebro estão diretamente ligados, conectados. É por isso que tem gente que fala assim, só pensa merda. Não, pensa com o intestino, sabe? É essa relação que de fato existe. Estranho, né? Mas existe. Quer saber por quê? O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro, porque abriga cerca de 100 milhões de neurônios, formando o sistema nervoso entérico e produz a grande maioria dos neurotransmissores que regulam o humor. É, por exemplo, assim, se uma pessoa ela tiver gás preso, problema com gases, né, dores abdominais provenientes de acúmulo de gases, por exemplo, ela não vai poder ser simpática. Ela não vai mostrar o nível de felicidade dela. Não tem como ela ser uma pessoa alegre. Já perceberam isso? Chega a parecer que a pessoa está com depressão. De tão para baixo que ela fica. Por causa de acúmulo nos gases. Ou alguma dificuldade de poder ir no banheiro. A prova de que o intestino interfere na estima, no humor, nas emoções. Nós olhamos para o mapinha do sistema digestivo, tudo que a gente vê são os órgãos, né? Olha o estômago, olha o fígado, olha o pâncreas. Mas a gente não vai lá dentro de cada um deles. Como cada um funciona dentro, nem além deles. O olhar do ser humano é muito superficial, né? É que nem esse vídeo curto que viralizou aqui no canal sobre a evolução dos eletrodomésticos e eletrônicos. Há uma reflexão profunda ali naquele vídeo. 90% das pessoas, elas repararam, elas fixaram o foco da visão na roupa da personagem. Elas não conseguem ir além da imagem da personagem que aparece no vídeo. É preocupante, tá? Preocupante. Olhares superficiais. Então, é interessante. Eu ia no meu neuro. Eu tive um período que eu estava com problemas no intestino. Isso foi até
acertar a minha medicação da noite. Que eu não sei se vocês sabem, né? A Shimada tá até que enfim, depois de décadas, ela resolveu permitir a avaliação para autismo, né? Uma coisa que a autista vai ter não é apenas a seletividade alimentar, isso não está relacionado com frescura, com uma pessoa mimada que fica escolhendo, não. A relação é totalmente sensorial mesmo. É a capacidade de perceber a reação do intestino, do sistema digestivo quanto ao que se come. O relógio biológico, ele terá muito mais voz que esse relógio de ponteiro. O organismo, ele vai pedir determinados alimentos por causa de determinados nutrientes ou vitaminas, e os autistas, eles conseguem ter essa percepção, ouvir o corpo falar, porque o corpo fala, né? Então eu chegava no meu neuro e eu não estava conseguindo ir no banheiro, né? Por quê? Porque eu não conseguia me alimentar. Por quê? Porque tem épocas que a seletividade alimentar está ali no pico. Tem época que eu só consigo comer fruta, tem época que eu só consigo comer pães, tem época que eu só consigo comer tudo que for de milho, tem época que eu só consigo comer tudo que for de soja. Quer dizer, eu tenho que criar cardápios onde haja equilíbrio assim de carboidrato, proteína, para acabar não tendo, por exemplo, colesterol alto. Para não ter, por exemplo, azia, má digestão, entende? Aí eu falava para ele que meus intestinos não estavam funcionando porque os esfíncteres não estavam funcionando. E ele achou engraçado, né? Porque os esfíncteres são como anéisinhos que aparecem em determinados pontos do intestino e eles são responsáveis pelo movimento que o intestino faz para que tudo que está dentro circule, né? Parece aqueles anéisinhos que a gente vê nas minhocas, esfíncteres, né? Esses anéisinhos são nervos. O mapa da rede neural no corpo humano é uma vastidão, parece um universo. Parece raiz de árvore. Aí ele começou a correlacionar conforme eu ia relatando meus sintomas. A ansiedade afetava muito meu intestino. Consequentemente, havia um cansaço mental imenso. A possibilidade de crise epilética, crise sensorial, pânico, ficavam ainda mais evidentes, sabe? A relação intestino com cérebro, cérebro com intestino. Se a minha cabeça não tivesse zen, tranquila, se eu não tivesse centrada aqui no meu eixo de equilíbrio, meu intestino não vai ficar legal. E com todo mundo é assim. No autista isso é mais explícito, a ponto dos autistas comunicarem, mas todo mundo é assim, tá? Os autistas, eles sofrem em maior proporção ou se incomodam com questões que os neurotípicos se acostumam fácil, né? Sistema digestivo e emoções. Produção de serotonina. Cerca de 90% a 95%
da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e da felicidade, é produzida no trato gastrointestinal. Você sabia? Se o intestino não está saudável, a produção de serotonina diminui, o que pode causar tristeza, fadiga e ansiedade. Se isso não for tratado, depressão profunda, estresse, exaustão, ansiedade generalizada. As pequenos sintomas vão evoluindo, se transformando em patologias, né? Ao mesmo tempo, se você cuida aqui do teu mental, do teu psicológico, do teu intelectual, se o teu cérebro entra num trabalho integrado com a tua mente, se você passa a se autoconhecer, consequentemente ver tudo sobre uma outra perspectiva, o que consequentemente vai mudar muita coisa dentro de você, você vai tornar o teu intestino saudável. Aí que surge a autocura. Porque embora fatores externos como determinados tipos de alimentos afetam o intestino, o estado de humor, a postura diante das circunstâncias da vida geram também, alteram seus estados de humor. Isso afeta o teu intestino, seu sistema digestivo. É tipo nem Mato Grosso, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E sim, é difícil policiar tanta coisa 24 horas por dia. É por isso que a meditação, por exemplo, diz para você não reaja, observa. É por isso que é preciso autoconhecimento. Você é a essência que tem que cuidar do corpo. Porque se o corpo não for cuidado, o espírito, ele se torna uma carga para o corpo, impedindo o cuidado da essência com o corpo. Olha, uma bola de neve infinita. Olha que essa informação foi, ó, 95% da serotonina, o neurotransmissor do prazer, da felicidade, do bem-estar, da plenitude, das divas, é produzida no trato gastrointestinal. O teu intestino deve ter saúde. Não é porque dentro dele transita tudo o que o organismo tem que eliminar que ele não mereça saúde e cuidado. Como, por exemplo, uma vitaminazinha de mamão com leite, abacate, banana, maçã. O intestino ama. Uma saladinha, fibras. Exercícios para o abdômen de leve, massagens. O intestino. Olha o tamanho do intestino todo comprimido dentro da tua pancinha. Você acha que ele está aí por acaso, desse tamanhão? Via de mão dupla, não é o que acabei de falar, né? Não é apenas o intestino que afeta o cérebro. Emoções como estresse e ansiedade liberam cortisol e adrenalina, que desregulam o intestino, causando diarreia, constipação, dor abdominal ou gastrite. Isso que acontecia muito com Shimada.
O meu cérebro, o cérebro, a mente do animal, né, o cérebro, a massa encefálica, afetava muito o meu intestino. Ainda mais porque a pessoa vivia no mais profundo estresse e ansiedade generalizada. Não tinha como ter um intestino saudável, tanto é que minha médica marcou uma internação para me fazer colonoscopia. Eu me livrei. É porque desde quando ela fez o pedido até agora, normalizou tudo. O meu intestino tá bem, tá feliz. Por quê? Porque a minha mente tá bem, o meu cérebro tá bem. Então tudo aqui dentro vai estar bem, principalmente porque todo mundo aqui ganha carinho, massagem. Eu chamo todo mundo pelo nome, né? O estômago, você tá cheinho? Eu comi direitinho? Se o corpo fala, por que você não pode falar com o seu corpo? Você pode pagar mico gravando vídeo no TikTok, mas você não pode, na intimidade do teu quarto, falar com o teu próprio corpo. Ele merece a tua atenção, tá? É que nem, por exemplo, apesar dos seios do Shimada, né? Tá parecendo da múmia, que afinal de contas a pessoa emagreceu pra caramba, graças à reeducação alimentar, tá toda flácida, lógico, a pele de japonês, de asiático é ó. Enfim, a gravidade, né, gente? Super normal com a idade. Mas todo dia eu faço carinho neles, eu agradeço eles por ter me ajudado a alimentar meus filhos, por estar aqui saudáveis. Eles podem estar caídos, eles podem estar parecendo duas pelancas, duas mochibas, não tem problema. Eles são lindos, maravilhosos, eu os amo, porque eles são saudáveis. Não precisa pôr silicone, não. O importante é ter saúde. Eu lembro da minha mãe, ela não quis reconstituir o seio, ela usava uma prótese. Ela perdeu um seio, só tinha um, e ela não tinha vergonha disso, não. Ainda dizia para mim, mostrava aquela cicatriz, a ausência do seio, e falava para mim: nunca leve em consideração se os seus seios são feios ou bonitos, se eles são caídos ou não. Seja grata porque eles são saudáveis. Olha as coisas que as pessoas se apegam, né? Eu vou colocar silicone para mim ficar a gostosona do pedaço. Nunca para pensar, pelo menos os meus seios são saudáveis. Então, recapitulando, o sistema digestivo é uma via de mão dupla. Ele não apenas o intestino afeta o cérebro. O cérebro afeta através de emoções como estresse e ansiedade, liberando cortisol e adrenalina, e isso desregula o intestino, causando diarreia, constipação, dor abdominal ou gastrite. Todas essas patologias, esses sintomas, eles têm relação com coisas reprimidas que estão se debatendo lá no nosso mais profundo. Esse conflito, essa debateção vai submergindo até alcançar a parte física e acaba transformando um dos órgãos um alvo. É o órgão que vai sentir aquela vazão do que está reprimido, sabe? Nervo vago
É a via expressa que conecta o cérebro ao sistema digestivo, transmitindo mensagens rápidas entre o humor e as sensações físicas. É algo que eu sugiro para vocês que vocês assistam lá no vídeo. Reeducação alimentar versus dieta. A dieta diz que você tem que parar de comer, por exemplo, aquelas coisinhas que só de olhar a tua boca enche de água, aquilo te causa um imenso prazer, né? A dieta diz que você vai ter que ficar com vontade, não pode comer. A reeducação alimentar fala, você pode sim. Reduz o que você vai comer. Reduz quantas vezes no dia ou na semana você come isso. Reduz a quantidade. Eu amo donut. Olha o tamanhão do bichão. Eu tenho que comer inteiro? Não. Eu como a metade no café da manhã, outra metade eu posso comer lá no lanche da tarde. De manhã eu posso comer um donut inteiro. Por quê? Porque a energia, a gordura ingerida do donut de manhã, até o fim do dia, já vai ter sido eliminada, queimada. Autoconhecimento, a relação que você tem com você. Quando eu digo a relação que você tem com você é a essência com o animal. O cérebro, ele está o tempo todo enviando mensagens instantâneas, SMS, para o corpo todo. É que nem quando você fala assim, ai amiga, eu não perdi nem 100 gramas, ou eu perdi só 1 quilo. Na hora, o cérebro envia a mensagem para o corpo inteiro dizendo, ai galera, vamos trabalhar e vamos acelerar, porque o animal perdeu 1 quilo. Não perdeu nem 100 gramas. Ela tá precisando de 100 gramas. O cérebro não tem o discernimento da mente. O cérebro, ele não compreende determinadas coisas que a gente fala. Nós temos que falar, eu emagreci 100 quilos. Se você falar, eu perdi 100 quilos, o cérebro vai entender que você perdeu alguma coisa importante, você tem que repor. E da mesma maneira que a nossa comunicação funciona assim, para dentro, para fora também, tipo, para o todo, para o universo. Entendeu? Microbiota e humor. Um microbioma desequilibrado afeta a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que influenciam a motivação, o prazer, componentes-chave da autoestima. Tá vendo? A reação em cadeia. Uma emoção, um sentimento, uma sensação desencadeia a outra. O que for bom sempre melhora, o que for ruim sempre piora. Então nós temos que cultivar sempre o que dentro de nós, o que é bom. Aí você acha que medicação é a solução? Não. Uma melhor qualidade de vida, um modo de vida onde se preza a relação de você consigo mesmo. O comportamento. A sensação de mente nublada e a fadiga constante decorrentes de uma má digestão podem prejudicar o desempenho nas tarefas diárias, gerando sentimentos de ineficácia, ou seja, frustração. A mente nublada é algo que a gente pode fazer um tema sobre isso, mas a tua postura diante de tudo, o modo como você reage a tudo, isso altera
todos os fluxos naturais que ocorrem dentro de nós, não só de energia, os químicos, os físicos quânticos, né, como emoção, sensação, sentimento. Como cuidar da relação intestino-mente? A alimentação rica em fibras e alimentos probióticos alimentam as bactérias boas que produzem serotonina. Existem bactérias no intestino, em todo o sistema digestivo, que são benéficas e precisam ser cuidadas também. Como? Probióticos. Shimada, por exemplo, vive tomando probiótico, né? É tipo Yakult, lactobacilos vivos, entendeu? Isso ajuda no equilíbrio do sistema digestivo, da flora intestinal. O gerenciamento de estresse. A coisa não funciona assim. Eu tô estressada. Enquanto eu não aliviar e esganar não vai passar. Não é assim, não. Eu tô estressada porque eu passei por uma situação, então eu tenho que ficar estressada também. Não é assim, não. Tá estressada? Resolve a causa do estresse, tá? Pra não ficar doente. Nem internamente quanto fisicamente. Meditação, yoga, pilates, exercícios físicos ajudam a relaxar a mente, o que acalma o intestino. Não é bem relaxar a mente, é relaxar o cérebro. O cérebro funciona de uma forma, a mente de outra. É por isso que eles precisam se reintegrar, né? Para haver uma harmonia no funcionamento, aí eles se tornarem um todo. Então, tá estressado? Vai pescar, vai jogar ping-pong, vai fazer meditação, vai pra academia. Mas reage. Reage como? Desestressa. Porque isso não faz bem pra você. Entende agora porque tanta coisa não faz bem pra você? E é dita aqui no canal? Saúde mental. Tratar ansiedade e depressão com um psicólogo ou psiquiatra ou um psicanalista frequentemente melhora os sintomas físicos do intestino. A Shimada, ela não trata com nenhum dos três. Embora eu seja minha própria psicanalista, o meu neuro me ajuda muito. Acabou meus problemas com o intestino. Ou eu tinha prisão de ventre ou eu tinha constipação. Era nitidamente um desequilíbrio constante. Até eu descobrir o porquê, para começar o trabalho de equilibrar tudo. Claro, tem ajuda de medicação? Tem, né? Porque o caso da Shimada é mais complexo, né? Tudo neurológico. A gente não tem tanto domínio no neurológico quanto a gente tem nas outras questões físicas, mentais, cerebrais, sabe? Quando o assunto é neurológico é mais difícil. É trabalho dobrado. Então, ansiedade e depressão, principalmente essas duas patologias, devem ser tratadas, porque isso alivia, melhora e às vezes até cura sintomas do intestino. Em resumo, quando o intestino está inflamado ou desregulado, a mente tende a ficar ansiosa ou deprimida. Quando a mente está ansiosa e deprimida, o intestino pode ficar inflamado e desregulado. A autoimagem acaba sofrendo, criando um ciclo vicioso de má saúde física e mental. Aí, por exemplo, a mente cansa, o corpo vai cansar também. O corpo cansa, a mente vai cansar também. Um vai afetando o outro. Você está querendo se relacionar bem com
toda a torcida do Corinthians e esquece que você tem que se relacionar bem primeiro com você. Eu nem vou ter como colocar tudo isso na descrição desse vídeo. O que quer dizer que Shimada vai colocar ali a colinha do chakra do plexo solar na medicina tradicional chinesa, e vocês vão ter que agir como buscadores. De preferência fazendo anotações ou no diário de vocês, ou tenha um caderno de autoconhecimento, para vocês anotarem, memorizarem e aprenderem tudo isso, porque isso é cuidado, autocuidado com o corpo. Você tá achando que autocuidado é usar hidratante caro de marca? E no spa todo final de semana? Usar roupa de grife? Né, não. O que adianta estar se vestindo bem e por dentro os órgãos tá querendo feder já? Tipo, por fora bela viola, por dentro pão bolonhento. Tipo isso. Aí o corpo fazendo a sua real função, né? Essa é a casca. Os sinais de desequilíbrio físico do chakra solar, problemas digestivos, seja indigestão, ulcerasia, diabetes, problemas no fígado, cólicas de fígado, problemas intestinais, isto é um sinal de desequilíbrio, um sinal físico. Um sinal emocional e mental é baixo autoestima, insegurança, agressividade, raiva, perfeccionismo. Você pensa que é a qualidade, mas é um extremo, tá? É um exagero, o perfeccionismo. A não ser que você aprenda a usar ao seu favor. Falta de motivação e sensação de estar perdido na vida, desorientado. A minha irmã estava assim. Ela começou assim. De dezembro para cá, ela começou a apresentar uma série de problemas intestinais, estomacais, no fígado. Ela estava muito ruim. E é impressionante que o estado emocional e mental dela correspondia aos sintomas físicos. Quer dizer, ela chegou num ponto, né, que o emocional e o mental já estava dando vazão para o físico. Já estava aparecendo tudo no corpo. E lamentavelmente o vaso da casa não tem honra, né? Porque desde que eu voltei para casa, eu tenho pegado no pé dela, eu falei. Ela até achou ruim muitas vezes, mas não queria ouvir. Por quê? Porque tudo é uma escolha, né? Como equilibrar o chakra do plexo solar? Meditação e visualização. Sabe o que é visualização, né? Tipo assim, quando você lembra do seu quarto na sua adolescência, você vê aquela imagem do seu quarto, isso é visualização, certo? Então, a meditação e visualização. Visualizar uma esfera de luz amarela brilhante e rotativa na região do estômago. Ainda é melhor meditar só, naquele jeito. Apenas observe e não reaja aos teus pensamentos, sabe? Porque essa parte aqui de visualizar a esfera de luz amarela já é esotérico, né? Não, Shimada não é esotérica, não. Nem pretende ser. Não esqueçam do mantra Ham. Ham, 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 ham. Ó. Vai lá no abdômen. É divertido o mantra. Ação e disciplina.
definir metas, criar rotinas. Lembra que a estimada vive falando da rotina dela? A minha vida é criar a minha rotina perfeita, né? Então, definir metas, criar rotinas e enfrentar medos para fortalecer o poder pessoal. Não vamos esquecer que tem um tema aqui no canal que fala do quê? O medo não é teu inimigo. O medo é um alerta interno que te pede cautela. Ele não diz para você parado, mãos ao alto, não se mexa. Não, ele diz, vai, mas devagar, com calma, com cuidado. Só de mudar esse pensamento, essa visão sobre o medo, já muda o teu conceito de medo e a tua relação com medo, viu? Alimentação. Consumir alimentos amarelos, isso é verdade, tá? A questão da forma e da cor dos alimentos tem, incrivelmente, uma relação direta com a cor relacionada a cada chakra. Então, banana, abacaxi, milho e ter uma dieta equilibrada. Não é uma dieta em tortura, não é uma dieta de privação, é uma dieta com equilíbrio. Eu quero uma bomba de chocolate. Como é que eu tô de saúde diante da minha bomba de chocolate? Eu vou dividir no meio, eu vou dividir em 3 partes. Isso é uma tática de reeducação alimentar que eu aprendi com minha mãe. Meu pai comprava aquela caixa enorme de chocolate diamante negro. Se deixasse, eu e minha irmã devorava num dia. Ela pegava uma barra e dividia comigo e com a minha irmã. Não deixava cada uma comer uma barra inteira. Por quê? Porque senão vicia, né? Toda hora quer uma barra inteira, todo dia quer uma barra inteira. O que acontece com um organismo que come todo dia uma barra de chocolate? Então ela pegava uma e dividia com 2, porque se um faz mal, a metade não faz. Entendeu? Assim você vai dominando o teu animal também. É muito interessante. Interessantemente, banana, abacaxi, milho, por exemplo, eles auxiliam em muito todo o sistema digestivo e intestinal. Frequência sonora. Para quem acredita, né, os esotéricos e holísticos, eu também não sou holística, quiser ouvir a frequência 528, diz aqui que auxilia no plexo solar. O meu corpo gosta muito de música clássica para relaxar. Se você se autoconhecer, você não vai ouvir um negócio desse que é uma receita de bolo e vai fazer. Você vai procurar descobrir o que seu corpo, qual tipo de música, de som faz teu corpo relaxar. É isso que você vai ouvir. Então apague essa frequência aí. Yoga, posturas que ativam o abdômen, como a postura do barco, ajudam a desbloquear essa energia. Exercícios para a região abdominal, principalmente yoga, por quê? Porque são exercícios leves e concentrados em determinada parte no corpo. São exercícios criados exatamente como se fosse para desatar um nó energético. Entendeu? Um chakra solar equilibrado gera autoconfiança, clareza mental, boa digestão e a sensação de luz própria, além de unhas fortes que crescem fácil, cabelos bonitos, uma pele maravilhosa, sabia?
A tua aparência diz muito do seu sistema digestivo intestinal. Você é o que você come. O que você come aparece na tua pele, no teu cabelo, na tua unha. Como diria o queridíssimo nobre Freud, ninguém esconde o que é. Até quando você respira, por cada poro, nós revelamos quem somos, a nossa verdade, né? Então, meu pai do céu, foi 1h30, mas o assunto é complexo, né? Qualquer dúvida, por gentileza, deixe comentário. Acredito eu que tudo que poderia ter falado sobre esse chakra, que é incrível como ele afeta a maioria das pessoas quando está em desequilíbrio, né? É impressionante isso. Vamos lá, todo mundo, cuidar do plexo solar. Shimada cuida assim, frequentemente, porque o plexo solar da Shimada eu não sei por que ele é tão suscetível assim. É muito fácil ter desequilíbrio na região do plexo solar. Não sei por quê. Tá bom? Então se cuidem, ouçam enquanto estiverem ocupados ou quando deitar para dormir. Revejam seus conceitos, seu modo de vida, sua rotina, tá? E se cuidem. Autocura. Viu como é fácil? Teu corpo é fenomenal, assim como ele é. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.